Nem a esposa dele sabia que a filha do Gary ia estar naquela sala àquela hora. A noite estava densa, quase pesada, como um manto escuro cobrindo os altos prédios da cidade. Jéssica, com seu coração pulsando forte, se esgueirou pelo corredor vazio da empresa. Ela nunca imaginou que a história da sua vida a levaria até aquele local. Aquela sala da diretoria, iluminada apenas pela luz amarelada de um projetor, guardava segredos que poderiam mudar tudo. Com um misto de adrenalina e medo, a jovem respirou fundo e empurrou a porta. A primeira coisa que percebeu foram os homens de terno, todos com expressões sérias, debatendo um slide que sugeria reposicionamento estratégico. Mas Jéssica sabia a verdade. Ela não estava ali para discutir estratégias de mercado. Naquela reunião clandestina, os diretores da empresa estavam esfregando as mãos, tramando algo sombrio. Os olhares desconfiados, o barulho dos copos de uísque sendo cheios, tudo isso a deixava ainda mais alertada. A filha do Gary, e o que é certo não deve ser escondido. Isso a impulsionou a abrir a boca e a se aproximar da mesa. Desculpem interromper, senhores, mas eu tenho algo que vocês precisam ver. Sua voz tremia, mas não era apenas medo, era determinação. Os diretores olharam para ela com desprezo, um misto de risada e repulsa. Quem aquela garota pensava que era? Mas não era sobre eles. Era sobre a verdade. Ela abriu a pasta, revelando os documentos que os colocariam contra as cordas. A sala ficou em absoluto silêncio. O estalo do papel cortando o ar parecia ensurdecedor. Os homens, até então tão confiantes, agora estavam visivelmente nervosos. O diretor executivo, um homem que sempre se vangloriava de sua família bem-sucedida, empalideceu. Jéssica sentiu um nó na garganta, mas continuou. Estes documentos provam que vocês roubaram dinheiro da empresa e das pessoas que acreditavam em vocês. Um murmúrio percorreu a sala. Os rostos de choque se misturavam com expressões de raiva. O diretor que um dia considerou a lealdade um símbolo de honorabilidade, agora estava sendo desnudado, exposto em sua hipocrisia. O silêncio falava mais do que qualquer palavra. O clima estava eletricamente tenso. Quem você pensa que é? Um dos diretores gritou, quebrando o silêncio. Jéssica retrucou, sentindo o poder das suas palavras. A adrenalina a fazia sentir-se viva, mas a responsabilidade também a pesava. Ela percebeu que estava em um jogo muito maior do que imaginava. A linha entre aliados e inimigos nunca foi tão tênue. E ali, com o espanto e a raiva nos rostos dos diretores, Jéssica viu que a verdade poderia custar muito. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para defendê-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jéssica sentiu a força das suas palavras atravessando a sala. A tensão era palpável, mas de repente, um barulho surdo cortou o ar, como um trovão distante. A porta se abriu com um estrondo, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Era a esposa do diretor executivo, sua mãe, entrando em cena com um semblante alarmado. Ela segurava um celular que piscava insistentemente, e Jéssica percebeu a mudança imediata na dinâmica da sala. Paulo, você precisa ver isso. A voz dela
tinha uma urgência que cortava a tensão. Jéssica viu o diretor ficar pálido, quase esverdeado, enquanto sua esposa se aproximava com um olhar fixo na tela do celular. O que ela estava mostrando? O murmúrio dos diretores cresceu, um misto de raiva e confusão. Mas Jéssica estava intrigada. Aquela mulher, geralmente tão alinhada com seu marido, agora parecia aterrorizada. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu dos lábios de Jéssica antes que ela pudesse conter, seu coração acelerado. É sobre o que você mostrou. A mulher respondeu, ainda se virando para os homens ao seu redor. Ela parecia prestes a desabar, e os diretores começaram a olhar um para o outro, como se procurassem um culpado. Paulo, onde você estava? O que você fez? Os diretores se ressentiam, agora, da presença dela. O silêncio no ambiente era eletricamente pesado. Jéssica mal respirava, esperando a revelação. A mulher, tremendo, virou o celular para Jéssica, mostrando uma mensagem que filtrava a luz azulada. Um vídeo. Seus olhos arregalaram de choque. Era uma gravação. Imagens do próprio diretor executivo em uma negociação obscura. Uma conversa cheia de promessas de propina. Mas o que realmente fez sua cabeça girar foi o nome que surgiu no vídeo. O pai de Jéssica. O gari que sempre a ensinou sobre ética e justiça estava no centro da corrupção que ela tentava expor. O nó na garganta dela se apertou. A verdade estava sufocando. Como você pode fazer isso, Paulo? Você prometeu. A esposa virou-se para ele indignada. O diretor, agora sem palavras, parecia em estado de choque. Jéssica sentiu que o chão havia desabado sob seus pés. O que o pai poderia ter a ver com tudo isso? A confusão transformou-se em um torvelinho de emoções, e a sala girou ao redor dela. Não pode ser verdade! Isso não é possível! As palavras saíram de Jéssica como um suspiro, mas qualquer esperança se despedaçou ao ver a expressão angustiada da mulher repleta de desespero e traição. O diretor, antes tão poderoso, agora parecia um menino perdido, e no fundo, isso a fez sentir algo inesperado: compaixão. Ele não era o único responsável. A traição do pai queimava como um ácido. Jéssica se perguntava: ele sabia ou estava tão envolvido que não percebeu? O tempo parecia congelar enquanto todos processavam a gravidade da situação. Vocês vão se afundar juntos! A esposa gritou, frenética, apontando o dedo. E naquele momento Jéssica percebeu que estava no centro de uma tempestade. A verdade era uma arma, mas carregava na mão uma lâmina de dor. Não apenas para os diretores, mas para a própria família. Jéssica também não podia recuar agora. Eu não vou deixar isso se calar. A verdade precisa vir à tona. E se meu pai está envolvido, ele também precisa arcar com as consequências. Os olhares heréticas de desespero e fúria a rodeavam enquanto o silêncio se instalava. Nunca em sua vida ela pensou que um único momento poderia mudar tudo. Mas agora, perdida na confusão, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para revelar a verdade? A luta estava apenas começando, e ela mal tinha ideia do que ainda estava por vir. Jéssica também não podia recuar agora. Eu não vou deixar isso se calar. A verdade precisa vir à tona, e se meu pai está envolvido, ele também precisa arcar com as consequências. Os olhares heréticos de desespero e fúria a rodeavam enquanto o silêncio se instalava. Nunca em sua vida ela pensou que um único momento poderia mudar tudo. Mas agora, perdida na confusão, a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para revelar a verdade? A luta estava apenas começando, e ela mal tinha ideia do que ainda estava por vir. O diretor executivo, ainda atordoado, olhou para a esposa com uma mistura de vergonha e desespero. Como? Como isso pôde acontecer? A voz dele saiu como um sussurro, enquanto seus olhos buscavam o chão. Jéssica sentiu o peso daquela pergunta. O que mais eles estavam escondendo?
Neste instante, um barulho veio do corredor. Alguém estava se aproximando. Todos viraram a cabeça, e a tensão no ar era espessa. A porta se abriu lentamente. Era um homem desconhecido, vestido casualmente, mas com um olhar determinado. Ele ergueu a mão e, antes mesmo que alguém falasse, levantou um papel. Você não vai acreditar no que encontrei. Ele respirou fundo, ofegante. Jéssica sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia surgir daquela sala já carregada de segredos? Quem é você? Um dos diretores gritou, cheio de raiva. O homem ignorou a pergunta e continuou, os olhos fixos em Jéssica. O que você mostrou aqui? Isso é apenas a ponta do iceberg. A sala inteira ficou em silêncio, enquanto ele desenrolava seu discurso. Eu sou Lucas, um auditor externo. Me ligaram hoje à noite com um aviso. Algo muito maior está acontecendo. Ele olhou para Jéssica. Seu pai não é apenas um peão nesse jogo. As palavras dele foram como uma bomba. Jéssica franziu a testa. O que você quer dizer? Estava trabalhando em um projeto de auditoria sobre a empresa. Recebi informações de que o pai de Jéssica está no epicentro de algo gigantesco. E não é só corrupção. É um esquema internacional. Ele não só estava envolvido, estava coordenando tudo. O choque percorreu a sala. A esposa do diretor executivo tapou a boca, quase sem fôlego. Jéssica sentiu seu mundo desabar. Não, isso não é possível. Ela balançou a cabeça, lutando contra a dor que a ameaçava engolir. Sim, é. Lucas insistiu. Seus negócios, suas conexões, eles vão muito além do que você imagina. Ele está ligado a pessoas perigosas, e o que você está segurando é só a ponta do fio que, se puxado, pode desatar toda a grande teia. Jéssica olhou para o relatório em suas mãos, a sensação de traição e confusão a sufocando. Todo o ensinamento que seu pai sempre lhe deu agora parecia uma farsa. O que ele realmente era? Por que você está me dizendo isso? A voz saiu mais baixa, quase um sussurro. Porque você está em perigo. Eles não vão parar por nada. E se vocês não forem cuidadosos, o que estou dizendo pode não ser ouvido. Talvez alguém precise pagar o preço. O servidor da porta, que até aquele momento estava alheio à conversa, parecia ter despertado, olhando de um lado para o outro. Precisamos chamar a polícia. Isso é muito maior do que imaginamos. Jéssica tinha um nó na garganta que pulsava. Era tudo muito confuso. A linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Meu pai, ele sabia de tudo isso? A pergunta escapuliu com um tremor, e o olhar de Lucas a atravessou. Não se trata apenas do que ele sabia, Lucas respondeu. É sobre o que ele é. E a verdade que pode trazer todos vocês para baixo. Seja forte. Se você realmente quer a verdade, vai precisar decidir em quem confiar. As luzes oscilavam e, entre murmúrios nervosos, a tensão aumentava. Jéssica olhou ao redor, sentindo um frio na barriga. Todos os rostos estavam sombrios e preocupados, mas uma coisa era clara. A verdade estava por trás de muitas portas. E agora, mais do que nunca, ela precisava escolher o caminho a seguir. A sala inteira girava ao seu redor, enquanto a pergunta mais difícil dela ecoava. Até onde ela iria para conhecer essa verdade? O que mais estava prestes a ser revelado? Jéssica sentia seu coração disparado enquanto tentava processar as palavras de Lucas. A sala parecia girar, e ela se sentia presa entre a verdade revelada e os fantasmas de passado. O que mais poderia esconder? O que seu pai realmente era? Então você está dizendo que meu pai está organizando tudo isso? A incredulidade rasgava sua voz, mas a resposta de Lucas foi interrompida por um barulho ensurdecedor, como um tiro. Jéssica pulou, o terror estampado em seu rosto. O homem desconhecido, que tinha entrado minutos antes, agora estava estirado no chão, a luz do projetor refletindo em sua camisa ensanguentada.
Ele olhou para Jéssica com um olhar de pânico antes de seu corpo ficar imóvel. Lucas, não! O grito da esposa do diretor ecoou na sala. O caos irrompeu, os diretores tropeçaram em suas cadeiras, buscando abrigo atrás da mesa. Jéssica sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? A verdade estava se transformando em um pesadelo. Os murmúrios repercutiam como choques elétricos enquanto as pessoas na sala se agachavam. Chame a polícia, alguém gritou, mas Jéssica estava paralisada. Os olhos dela estavam fixos no corpo caído. O homem tinha sido atingido por um disparo. Quem teria feito isso? E por quê? Quando ela finalmente voltou a si, olhou ao redor procurando um rosto familiar, um sinal de que estava segura. Mas o desespero dos diretores era palpável. Todos estavam mais preocupados com a própria segurança do que com o que tinha acabado de acontecer. Temos que sair daqui, o diretor executivo gritou, mas Jéssica não conseguia se mover. Por que eles fariam isso? Ela ofegou, piscando para o cenário confuso. Lucas ainda estava de pé, atordoado. Temos que encontrar quem fez isso antes que eles venham atrás de nós também. Ele estava certo, mas a ideia de se mover parecia absurda. A esposa do diretor, ainda em estado de choque, virou-se para Jéssica, suas lágrimas refletindo a luz suave da sala. O que você sabe sobre isso? Você precisa ser honesta. Eles podem vir atrás de você também. Jéssica queria aventar que não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas tudo indicava que ela estava sendo puxada para um jogo muito maior do que pensava. Me diz o que está acontecendo naquela sala, Jéssica. A mulher implorava. Sua voz era um sussurro desesperado. Por favor. E nesse momento, Jéssica se lembrou de algo que seu pai sempre dizia. A verdade pode ser uma faca afiada. Ela respirou fundo, as ideias se aglomerando em sua mente como um furacão. Se ela revelasse tudo, talvez pudesse alcançar alguma verdade. E isso vai além do que ela queria inicialmente. Meu pai, talvez ele tenha um plano, algo maior. Mas a mulher interrompeu sua linha de raciocínio. Não podemos mais confiar nele. As palavras dela cortaram Jéssica. O que ela queria dizer com isso? O que você sabe sobre meu pai que eu não sei? O tom já era de acusação. Um suor frio escorreu pelas costas de Jéssica. O que mais poderia estar escondido? De repente, a porta da sala explodiu. A figura de um homem surgiu, mais robusto que todos os diretores ali, com um olhar predador. Ele olhou para o corpo caído no chão e depois fixou o olhar em Jéssica. Ei, você! A voz dele era grave, ecoando na sala. O pânico tomou conta de Jéssica. O que você quer? Ela não conseguia lembrar de onde o conhecia, mas seu instinto dizia que ele não estava ali para ajudar. É melhor correr, garota. A vida de seu pai depende disso. Ele deu um passo à frente. Todo o ar da sala pareceu se espremer enquanto Jéssica lutava para encontrar um sentido nas últimas palavras. O que ele sabia? Vamos, não temos tempo. Sem pensar, Jéssica fez o único movimento que parecia sensato. Ela olhou para Lucas, cujos olhos estavam tão arregalados. Nós precisamos sair daqui, ela gritou, e começou a se mover, com o homem a seguindo, enquanto os diretores se encaravam, confusos e sem direção. Mas as palavras do homem ecoavam continuamente em sua mente. A vida de seu pai depende disso. Qual seria o preço que ela pagaria nesse jogo perigoso? A imagem do corpo caído se sobrepunha a qualquer raciocínio lógico, e a verdade estava mais distante do que nunca. Jéssica estava prestes a descobrir que o mundo não era exatamente o que parecia. E a única certeza que tinha era: a luta estava longe de acabar. Cada passo a levava mais fundo na escuridão. E agora, com a vida do pai em jogo, a pergunta pairava: até onde ela iria para salvar a verdade e sua família? Jéssica sentia o coração disparado enquanto se movia para fora da sala.
como homem robusto atrás dela. O medo e a adrenalina a impulsionavam, mas a imagem do corpo de Lucas caído ficava sendo um peso na sua mente. O que mais estava em jogo? Cada passo afastava do horrendo cenário da reunião, mas a verdade era que eles estavam no meio de uma encrenca ainda maior do que podiam imaginar. "Vamos, garota, rápido!" o homem exclamou, puxando-a pelo braço com mais força do que ela esperava. Jéssica hesitou, seu cérebro lutando para processar as informações vertiginosas que acabara de receber. Mas quando olhou para trás e viu a porta da sala se fechar, um instinto primitivo gritou para seguir em frente. Corriam agora pelo corredor estreito, cercados por paredes frias e iluminadas por luzes fluorescentes rítmicas. Ela tinha tantas perguntas. Quem é você? E por que meu pai? O que ele fez? A voz dela saiu num fio de desespero, e o homem não hesitou em responder. Seu pai, ele é o verdadeiro cérebro dessa operação. As palavras vieram como uma lâmina cortante. Jéssica parou. Seu estômago deu um nó. Como assim? O que você está dizendo? Ele está no centro de um esquema que vai muito além do que você pensa. E eles têm uma forma de silenciar quem sabe demais. O homem puxou-a novamente, mas Jéssica já estava paralisada pela revelação. A única razão de estar-os correndo é porque eles sabem que você está próxima da verdade, e esse lugar não é seguro. O tom dele era firme, quase desesperado. Jéssica não conseguia acreditar. Tinha sido educada a confiar em seu pai, o gari que sempre falava de honestidade. Mas agora tudo estava desmoronando. O que você sabe sobre ele? Diga. Seu tom estava carregado de raiva e confusão. Nós não temos tempo. O homem respondeu, seu olhar fixo à frente. Mas você tem que entender que se seu pai está no centro disso, as consequências são mais profundas do que você pode imaginar. Enquanto ele escorria, ela tentou lembrar de momentos com seu pai, dos seus conselhos, mas tudo era manchado agora. Lembranças de amor e respeito se misturavam com a traição potencial. O corredor parecia interminável, e o barulho de passos ecoava, como se algo os estivesse seguindo. Ao chegarem à saída, o chão tremia sob seus pés. Jéssica tão nervosa que mal conseguiu respirar. Quando saíram, a luz da rua a atingiu com força. Ela piscou, tentava recobrar a visão. O homem que a acompanhava parecia aliviado ao sair, mas os olhos dele ainda carregavam um peso. Precisamos ir agora, e antes que pudessem avançar, uma sequência de veículos pretos surgiu, parando imediatamente diante deles. Os motoristas saíram de dentro dos carros, prontos para agir. É agora, corre! O homem berrou, puxando-a novamente. Mas quando ele virou-se para mirar na direção dos carros, Jéssica viu um rosto familiar dentro de um dos veículos. Era seu pai. Ele estava pálido, o suor escorrendo pela sua testa, e em seus olhos havia uma mistura de medo e culpa. Ele os observava, e isso fez Jéssica parar. "Pai!" O grito dela ecoou na escuridão da noite. O homem a puxou, mas a cena a mantinha paralisada. A intensidade do choque a atingiu como um soco no estômago. "O que você está fazendo aqui? Você está envolvido nisso?" Seu pai a respondeu, mas a voz dele estava abafada pelo caos ao redor. "Jéssica, você não entende. Eu fiz escolhas, mas não é o que parece." As palavras dele a cortaram ainda mais, e o homem atrás dela começou a se inquietar. "Eles vão te pegar! Agora!" Mas Jéssica não se movia, seus olhos fixos em seu pai. Então, tudo se transformou em um turbilhão de emoção. E no momento em que o carro girou para dar meia volta, a cena seguinte a deixou em estado de choque. Um dos homens que saíra do veículo puxou uma arma e apontou diretamente para seu pai. "Não!" O grito dela foi um eco agonizante,
Mas Jéssica estava presa, atenta à reviravolta que mudava tudo. Pai, se afaste! O tempo pareceu parar. O disparo ecoou, e o corpo do homem caído ao lado dela palpitou em um silêncio mortal. E então, tudo virou um pesadelo. A verdade sobre quem realmente estava por trás de tudo finalmente a obliterava. O que mais ela não sabia? E ao encarar a cena à sua frente, Jéssica já não tinha certeza do que era real e do que era apenas pior do que qualquer mentira. A vida de seu pai depende disso, ecoou em sua cabeça. Mas agora, a pergunta mais dolorosa surgiu. Até onde ela iria para proteger o que restava de sua família? Jéssica sentiu o tempo parar quando o disparo ecoou pela noite. O corpo de Lucas, caído no chão, foi como uma cortina que caiu sobre seu mundo. O pai dela, pálido e confuso, estava no centro de tudo, cercado por sombras que se tornavam mais escuras a cada segundo. Pai! O grito dela cortou o ar. Mas já era tarde demais. O homem que havia apontado a arma agora parecia ter se desmaterializado na confusão. Jéssica não sabia se deveria correr ou ficar. A adrenalina pulsava e a dúvida paralisava. Para onde olhar? O que fazer? Então, enquanto ela avançava, tentando acessar algum resquício de racionalidade, o som de uma sirene distante começou a ecoar. Era como música de fundo e um filme de terror, prenunciando o caos. Rápido, para o carro! O homem robusto a puxou, mas Jéssica não queria se mover. Meu pai, ele precisa de ajuda! O homem olhou para ela, seus olhos cheios de urgência. O que você não está entendendo? Se ficarmos aqui, todos nós estamos em perigo. Mas as palavras dele já não tinham peso. Jéssica estava presa na necessidade de salvar seu pai, a única coisa que importava naquele momento. Decidiu então, nadando no mar de confusão, que precisava ir até ele. Pai! Ela gritou novamente sem pensar. Na fração de segundo seguinte, um carro parou bruscamente em frente ao dela. O motorista saiu e, para seu horror, era outro homem já conhecido. Era um dos diretores, aquele que a menosprezava na reunião. O que você está fazendo aqui? A desprezo em sua voz se mesclava à fúria. Você precisa me ajudar, Jéssica implorou, mas ele balançou a cabeça. Você não entende, garota. Se eles descobrirem que estamos envolvidos, somos todos fichados. O temor dele era palpável. Não tenho tempo para isso. Meu pai está em perigo. A emoção a consumia, e a imagem do pai se afundava em sombras. Então, no clímax do pânico, uma luz intensa cortou a escuridão. Uma viatura piscava à distância. A sirene agora ficava mais alta, um eco de esperança misturado ao desespero. Mas enquanto a polícia se aproximava, o diretor fez um movimento rápido. Precisamos sair. Vem comigo. Ele a puxou em direção ao carro e quando Jéssica hesitou, sua mente aprendeu em um estilhaço de dúvida. E o meu pai? As palavras saíram como um sussurro, quase um lamento. Foi quando a porta do veículo se abriu com força e outra figura apareceu. Era a esposa do diretor executivo. Você não pode deixar ela levar você. Sua voz estava nervosa, mas havia uma sutileza nas palavras dela que Jéssica não entendeu. Por quê? Jéssica tinha que saber. Porque há coisas que você ainda não sabe. Seu pai, ele nunca foi quem você pensou que ele era. A intensidade nas palavras dela fez o estômago de Jéssica girar. Ao olhar para o rosto da mulher, Jéssica sentiu um choque. O que ela estava dizendo não fazia sentido, mas a expressão aterrorizada dela provava que havia uma verdade ali, uma verdade que ela não estava pronta para encarar. Seu pai e esse diretor, eles estão juntos. É um jogo para eles. E você está no meio disso sem saber. Jéssica hesitou, a realidade batendo como um soco no intestino. O que quer que estivesse escondido estava prestes a ser exposto.
Uma verdade que poderia desmoronar todo o mundo dela. Não, não pode ser verdade. Ela não queria acreditar. Mas enquanto olhava ao redor, as peças começaram a se encaixar. O pânico no carro, os planos, a traição. De repente, a sirene da polícia parecia distante, como um eco de algo que estava além de seu controle. O homem no carro tentou puxá-la para dentro. Você não entende, temos que ir agora. O tempo parecia se arrastar. Jéssica olhou para todos ao seu redor, e quando ela finalmente decidiu, algo muito pior aconteceu. Outro disparo. E dessa vez, a bala não era destinada a Lucas. A pessoa que estava ao lado dela se virou, e o impacto quase a jogou para trás. O homem robusto que a ajudava ficou paralisado, olhar arrebatado antes de cair, e aconteceu o impensável. A esposa do diretor soltou uma risada vazia. Consegui. Agora é o seu pai que vai dançar. Jéssica sentiu o chão desaparecer. O corpo caído ao seu lado não era o que ela temia, e a verdade que havia buscado estava mais próxima do que pensava. E a única coisa que ela podia sentir era um eco de sua voz, pequena e perdida. Até onde você foi, pai? Neste instante, tudo na sua vida começou a fazer sentido, mas não da forma que ela esperava. A revelação era como um ácido queimando, e a pergunta que ficou no ar era: até onde você iria para escapar da verdade? A luta estava longe de acabar, e agora, mais do que nunca, Jéssica sentia que o verdadeiro caos estava apenas começando. Jéssica sentiu o tempo parar quando o disparo ecoou pela noite. O corpo de Lucas caído no chão parecia um sinal de que a realidade havia se transformado em um pesadelo. Seu coração batia descompassado, enquanto olhava para o pai, pálido e confuso, cercado por sombras ameaçadoras. Pai, o grito dela ecoou na escuridão, mas nenhuma resposta veio. O homem, que até precisamos sair agora! O desespero na voz dele afirmava na realidade crua de que cada segundo contava. Mas qualquer instinto de fugir sumiu. A única coisa que sua mente processava era o olhar perdido de seu pai. Seu pai está em perigo! O homem firme estava certo, mas a urgência das palavras não alcançava o turbilhão que se formava dentro dela. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Traições, corredores escuros, encontros secretos. O que mais ela não sabia? O barulho de pneus cantando veio de um carro estacionando abruptamente. Quando ela olhou, o terror congelou seu sangue. Era outro dos diretores, o mesmo que estava presente na reunião. Seu rosto marcado por uma expressão de medo e raiva. Não fique aqui, ele berrou. Mas seu olhar estava agora em Jéssica, como se ela fosse a única ameaça. Nesse instante, tudo ficou confuso. Um som estrondoso cortou o ar e um segundo disparo explodiu. Jéssica gueitou ao ver o diretor cair, o corpo dele estirado no chão, e a cena se tornava ainda mais surreal. O homem que a puxava estava parado, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Ele não era o alvo, murmurou o homem, confundido. Mas antes que pudesse puxá-la novamente, outra figura surgiu das sombras. Uma mulher que Jéssica reconhecia. Era a esposa do diretor executivo. Com um olhar de desprezo, ela lançou um olhar entre eles. A tensão na sala once mais mostrando suas garras. Você não sabe o que está fazendo. A mulher gritou. Sua voz era um misto de fúria e desespero. Eles vão te pegar. Se você tiver a verdade, você não deve ficar aqui. Não posso deixar meu pai para trás. As palavras de Jéssica eram um grito de desespero. O que mais ela poderia perder? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher se aproximou, um lampejo de algo nos olhos. Você precisa saber, Jéssica. Seu pai está no coração disso. Ele foi quem armou tudo. A sala pareceu girar, enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. O chão sob os pés de Jéssica desmoronava. Não, não pode ser.
Sua voz tremia, mas a verdade estava ressurgindo de uma forma que ela nunca havia imaginado. Mas como ela poderia acreditar? No meio dessa revelação, algo estrondoso aconteceu. Uma voz familiar cortou o ar. Onde você pensa que vai? Era seu próprio pai, surgindo de trás do carro, seu semblante carregado de sombras. Ele estava ofegante, mas em sua expressão havia uma determinação que fez Jéssica hesitar. Você não pode confiar neles. Pai, o que está acontecendo? A confusão desenrolava como um novelo sem fim. Você estava por trás de tudo isso? Eu fiz o que tinha que ser feito. Ele avançou em direção a Jéssica, mas a desconfiança tomou conta dela. Não, eu não posso acreditar que você estava por trás de tudo. Uma concentração de tensão se formou no ar. O homem robusto alimentava a urgência. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, uma explosão em um dos carros próximos fez Jéssica pular, os ecos reverberando como um estrondo. E entre fumaça e gritos, uma figura surgiu. Era um outro homem, mas a presença dele era como um raio. Você não vai escapar, Jéssica. Você pode estar cercada por amigos, mas aqui, a verdade é uma arma, e você está prestes a descobrir que, às vezes, a verdade é o elemento mais traiçoeiro. O que estava acontecendo em sua vida tornou-se uma tempestade. Segredos começaram a se entrelaçar em uma teia que Jéssica nunca poderia imaginar. As perguntas furiosas em sua mente ecoavam. Quem estava realmente do lado dela? O que era verdade? E a verdade sobre seu pai? O caos se intensificava, enquanto Jéssica tentava entender sua próxima jogada, em um jogo onde as apostas eram mais altas do que a vida. Com cada revelação, ela sentiu que a única certeza que tinha era que a verdadeira luta estava apenas começando. E diante dos segredos que se acumulavam, a pergunta sem resposta continuava. Qual seria o preço que ela pagaria por esta verdade? Jéssica sentiu o tempo parar quando o disparo ecoou pela noite. O corpo de Lucas, caído no chão, parecia sinalizar que a realidade acabara de se transformar em um pesadelo. Seu coração batia descompassado enquanto olhava para o pai, pálido e confuso, cercado por sombras ameaçadoras. Pai! O grito dela ecoou na escuridão, mas nenhuma resposta veio. O homem que até então havia sido seu salvador colocou uma mão no ombro dela, puxando-a em direção ao carro. Precisamos sair, agora. O desespero na voz dele afirmava na realidade crua de que cada segundo contava. Mas qualquer instinto de fugir sumiu. A única coisa que sua mente processava era o olhar perdido do seu pai. Seu pai está em perigo. O homem firme estava certo, mas a urgência das palavras não alcançava o turbilhão que se formava dentro dela. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Traições, corredores escuros, encontros secretos. O que mais ela não sabia? O barulho de pneus cantando veio de um carro estacionando abruptamente. Quando olhou, o terror congelou seu sangue. Era um dos diretores, seu rosto marcado por raiva e medo. Não fique aqui, ele berrou. Seu olhar estava agora em Jéssica, como se ela fosse a única ameaça. Nesse instante, tudo ficou confuso. A sensação de perigo quase palpável tomou conta do ar, e a tensão foi rompida por um disparo. Jéssica gritou ao ver o diretor cair, seu corpo estirado no chão. O homem que a puxava ficou paralisado, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Ele não era o alvo, murmurou o homem, confuso. Mas antes que pudesse puxá-la novamente, outra figura surgiu das sombras. Era a esposa do diretor executivo. Com um olhar de desprezo, ela lançou um olhar entre eles, a tensão no ar mostrando suas garras. Você não sabe o que está fazendo. A mulher gritou, sua voz uma mistura de fúria e desespero. Eles vão te pegar.
Se você tiver a verdade, você não deve ficar aqui. Não posso deixar meu pai para trás. As palavras de Jéssica eram um grito de desespero. O que mais ela poderia perder? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher se aproximou, um lampejo de algo nos olhos. Você precisa saber, Jéssica. Seu pai está no coração disso. Ele foi quem armou tudo. A sala pareceu girar enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. O chão sob os pés de Jéssica desmoronava. Não pode ser. Sua voz tremia, mas a verdade estava ressurgindo de uma forma que ela nunca havia imaginado. Mas como ela poderia acreditar? No meio dessa revelação, algo incrível aconteceu. Uma multidão de policiais apareceu ao redor, cercando o local. As luzes das sirenes piscavam, e gritos de "Polícia!" ecoaram na noite. O homem que a puxava olhou para a direção da polícia. Então, com um impulso feroz, agarrou a mão de Jéssica e correu. "Rápido! Para o outro lado!" ele gritou, levando-a entre os carros estacionados. Jéssica hesitou. O que estava acontecendo? De repente, uma voz familiar cortou o ar. Era seu pai, surgindo das sombras. "Não, Jéssica! Volte! Não confie nele!" O coração dela disparou. "Pai!" A confusão tomou conta. Mas seu pai estava ofegante, seu olhar fixo no homem que a acompanhava com desconfiança. "Ele não é quem você pensa que é." Antes que pudesse se explicar, uma série de flashes de luz estourou no ar. "Desculpe, mas ele está certo", a mulher disse, e um estrondo arranhou a noite, enquanto o homem que a puxava se revelava. Ele não era um resgatador. Ele era parte do plano. O disparo atravessou o ar novamente, e o corpo do homem caiu, mas não antes de parar na frente do pai de Jéssica. "Desculpe, Jéssica. Estou tentando." Começou a murmurar enquanto a magia do passado flertava com o futuro. "Por que você faria isso? Era tudo uma mentira?" O mundo parecia girar em torno dela, a certeza se desfazendo. O homem, agora caído, olhou para Jéssica, e um sussurro escapuliu de seus lábios. "A verdade é muito mais perigosa do que você imagina." E com essas palavras, um novo mistério surgiu. Jéssica sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Até onde aquilo iria? As revelações a cercavam, e a pergunta mais assustadora ecoava em sua mente. Até onde você iria para proteger sua família? A luta estava longe de acabar, e sua batalha por respostas estava apenas começando. O que mais ela descobriria sobre quem realmente era seu pai? E qual seria o preço a ser pago por toda a verdade? Jéssica sentiu o tempo parar quando o disparo ecoou pela noite. O corpo de Lucas caído no chão parecia sinalizar que a realidade acabara de se transformar em um pesadelo. Seu coração batia descompassado enquanto ela olhava para seu pai, pálido e confuso, cercado por sombras ameaçadoras. "Pai!" O grito dela ecoou na escuridão, mas nenhuma resposta veio. O homem que a acompanhava, puxando-a em direção ao carro, hesitou. "Precisamos sair agora." O desespero em sua voz era palpável, mas Jéssica estava paralisada. Queria correr até o pai, mas o instinto gritou para fugir. Assim que lentamente se virou, avistou seu pai vindo em sua direção, ofegante e com os olhos repletos de medo. "Jéssica, não confie nele." O choque atingiu como um soco no estômago. "Pai, o que está acontecendo?" Ela estava confusa, repleta de perguntas, mas a urgência nos olhos dele a forçou a se mover. "Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo." O homem ao lado dela olhava para o pai com desconfiança. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma nova figura surgiu. Um grupo de homens armados, todos vestidos de preto, começou a se aproximar. O pânico tomou conta, e os gritos de "Polícia!" começaram a ecoar. Uma sirene alta estrondou ao longe, enquanto o caos se espalhava. "Para onde vamos?" Jéssica perguntou,
sua voz tremendo. O pai ainda estava próximo. A expressão dele era desesperada. Você não pode ficar. Vá! Ele começou a empurrá-la, mas nesse momento, o homem que a acompanhava fez algo inesperado. Puxou uma arma e apontou diretamente para o pai dela. Você não vai escapar. O mundo de Jéssica desabou. Não! Pare! Ela gritou, correndo entre eles. Mas um disparo cortou o ar novamente. E tudo foi fulminante. O autor do disparo não era quem ela pensava. Era seu próprio pai. Ele tinha atirado, mas não era para machucar. Era só um alerta. A cena tornou-se um turbilhão de emoções. O homem ao lado dela, que parecia ser seu salvador, ficou imobilizado. O que você fez? Ele gritou. Uma mistura de choque e traição estampados na cara. Se você não estivesse no caminho, já teria sido tudo resolvido. Que jogo é esse? O terror misturava-se à indignação. A verdade que ela estava tentando desvendar se tornava um labirinto ainda mais complicado. E seu pai, aquele que sempre participou das pequenas reuniões dela e a incentivou a fazer o certo, no fundo, estava envolvido em estratagemas e segredos a que ela nunca teve acesso. Então, uma explosão. O carro ao lado dele se incendiou, e o barulho ensurdecedor ofuscou tudo. Coração disparado, Jéssica olhou em volta, vendo os homens se reposicionando, a tensão aumentando. Ela está no meio disso, um deles gritou, apontando para Jéssica. As palavras ecoam na cabeça dela como um eco distante. Ela estava cercada. O que estava acontecendo? Por que seu pai estava metido em algo tão sombrio? As suas memórias felizes foram lentamente se dissipando, transformadas em uma onda de desespero. É isso que você sempre quis, pai? Sua pergunta saiu como um fio de voz. Ser parte disso? O líder do grupo Armada respondeu. Não é uma escolha, Jéssica. É um legado. Seu tom era frio e calculista. O mundo dela desmoronava, e a única coisa que restava era uma pergunta gritando em sua mente. Qual é o verdadeiro legado que seu pai deixou? Sem pensar, ela se virou para correr, mas o que quer que estivesse lá fora parecia apenas piorar. As sirenes agora se aproximavam, a noite e seus segredos se transformando em um pesadelo real. A luta estava apenas começando, e no fundo de sua alma, ela sabia que a verdade que buscava poderia ser muito mais devastadora do que havia imaginado. Assim como a pergunta: até onde você iria para escapar da verdade? E se a verdade mais obscura estivesse mais perto do que pensava? Jéssica estava paralisada. A cena diante dela era um verdadeiro pesadelo. O corpo de Lucas jazia no chão, e o ar estava carregado de gritos e sirenes. A confusão era tanta que ela sentiu a cabeça girar. Pai, não. As palavras escaparam de seus lábios, mas seu pai estava lá, ao lado dela, com um olhar desesperado. Jéssica, vá, não fique aqui. A urgência na voz dele cortou o peso do desespero. Mas a traição a cortou como um facão. Como ele poderia estar no meio de tudo isso? As lembranças de suas histórias sobre honestidade agora pareciam meras ilusões. Os homens armados cercavam o local. O caos se instalou. A mulher que tinha os alertado agora estava em um dos carros, gritando. Eles estão vindo! O pânico era palpável, mas a prioridade de Jéssica era seu pai. O que ela escolheria? Deixar tudo para trás ou enfrentar a verdade? Jéssica, escute. Seu pai a puxou, mas as palavras da esposa do diretor ecoavam em sua mente. Ele armou tudo. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e o mundo à sua volta tornava-se um turbilhão. Ela precisava decidir. Pai, eu não sei no que acreditar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mientras sua voz falhava. O peso da traição era extremo, uma dor aguda. Ele a encarou, o olhar cheio de arrependimento. A verdade é mais complicada do que pensava, mas eu não sou o inimigo, Jéssica. A escolha de me seguir pode ser a única saída.
O time da polícia chegava, cercando a área. As sirenes agora mais altas ressoavam. O momento das decisões chegou. Preciso de você ao meu lado. Tem que acreditar em mim. Ele se adiantou, mas um deles ergueu a arma. Pare! O homem que a princípio parecia ser um aliado gritou. Então o tiroteio começou. Jéssica se lançou ao chão, o pânico a consumindo, o cheiro de pólvora queimando as narinas. Rugidos de explosões ecoavam enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Um grito agudo cortou o ar. Outro disparo. Ela então levantou a cabeça. Era outra mulher, a esposa do diretor. Ela segurava o celular, mostrando algo na tela. Jéssica, é isso que eles queriam esconder. Um vídeo. Seu coração acelerou. O filme revelava uma trama de corrupção envolvendo seu pai, mas o que mais preocupava era que aquela mensagem poderia ser a chave para tudo. É agora, Jéssica. A verdade não pode ser escondida. O homem que se apresentou como herói estava se desmoronando junto a tudo. Jéssica sabia que a luta era por sua própria vida agora. A verdade poderia liberá-la, mas a sombra da traição do pai ainda era presente. Então, um grito. Todo mundo chão. Uma rajada de balas cruzou o espaço, e o tempo pareceu parar. 1, 2, 3. O chão estava molhado. Jéssica perdeu a sensação de segurança, e a multidão à sua volta se dispersou, mas o pai ainda estava ali, com um olhar de dor e arrependimento. Jéssica, confia em mim, ele implorou. E como em slow motion, ela viu o peso na expressão dele. O que ele realmente sabia? Eu só queria proteger você. Uma voz ecoou. A verdade vai custar muito, Jéssica. Era o homem que sempre esteve ao lado dela, agora mostrando-se como o verdadeiro vilão que fez tudo acabar daquele jeito. Lembranças do que costumava ser, a vida normal, simplesmente estavam sumindo. E quando a realidade a atingiu, ela gritou com toda a força: eu não vou fugir. A decisão estava feita. O poder das palavras dela fez com que todos parassem. Não era só sobre ela, era sobre a verdade. E mesmo que o preço a ser pago fosse alto, a luta era por um legado que ela ainda não entendia. O céu começou a clarear, e entre os gritos, novos veículos policiais chegaram à cena. Jéssica sempre soube que a vida dela mudaria, mas agora era mais do que isso. Era um desafio. As verdades repugnantes e os segredos revelados formavam uma rede desafiadora. Cada pessoa ali tinha seu papel. Muitas lágrimas seriam derramadas, mas a coragem dela estava apenas começando. Agora, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que você continue recebendo o nosso conteúdo. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.